Ok. Você passou a limpo. Bom dia. Bom dia. Bem-vindo à empresa Comex Telecom. Eu sou Diego, diretor-geral. Essa é a Clélia, gerente comercial. E essa é a Sabrina, nossa advogada. Olá, eu sou o Cauê, essa é a Nicole e esse é o Ricardo. Somos da empresa USJT Consultoria. Viemos a ajudar vocês. Muito prazer em conhecê-los. Bem. Então, nossa empresa é do ramo de telecomunicações. Nós estamos querendo entrar nesse processo de licitação para que tenha um crescimento na nossa empresa e um retorno financeiro maior. Já temos uma licitação em vista, porém é a nossa primeira vez, por isso que buscamos a sua ajuda. Sim, Diego, foi uma ótima iniciativa sua nos procurar, pois além do crescimento da empresa, ter o governo como cliente pode ser um diferencial competitivo. Sendo assim, a sua empresa pode crescer de 30% a 40%, e sem contar que essas licitações são um processo seguro, regular e com garantia de retorno. Também é um processo que permite às empresas fazerem planejamento de longo prazo. E nós somos uma empresa especializada em consultoria de pequenas e médias empresas. Estamos aqui para auxiliá-los. Mas antes precisamos ver se vocês preenchem alguns requisitos. Então, precisamos ver primeiramente a questão da habilitação jurídica, que é a demonstração de que a empresa está legalmente constituída e devidamente registrada na junta comercial. No caso, o que a gente precisa? Da documentação da empresa e da documentação dos sócios. Segundo, temos a questão da regularidade fiscal, que consiste em comprovar que a empresa está em dia com suas obrigações fiscais. Serão necessários alguns tipos de documento. No caso, tem que ter a prova da inscrição de CNPJ, a certidão negativa de débito sobre impostos federais, estaduais e municipais, também o INSS, o FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais, entre vários outros. Temos também a regularidade técnica, que é necessário a demonstração de que a empresa está capacitada para realizar o objeto social para o qual foi constituído. Ou seja, precisamos de um registro ou inscrição na entidade profissional competente. Também, pelo menos 2 atestados de desempenho anterior, expedido por entidades públicas ou privadas, de atividades pertinentes e compatíveis com o que se propõe, no caso, clientes anteriores. Então, e por último, tem a comprovação financeira, que é feita por intermédio das demonstrações de resultados de que a empresa possui uma boa situação financeira. São alguns pré-requisitos. Vocês preenchem? E vocês têm essas documentações? Eu preciso analisar se a gente tem toda a documentação, mas eu acredito que a gente consegue atender todos os pré-requisitos, sim. Ok, temos aqui o edital da licitação que pretendemos entrar. Ok, irei dar uma olhada na documentação e voltamos a conversar. Tudo bem. Enquanto o Cauê analisa o edital, vou explicar para vocês como funciona o processo de habilitação da empresa. A habilitação é a apresentação dos documentos que constam no edital, desde que siga o disposto em lei, que esses documentos são a habilitação jurídica, a comprovação econômica e financeira da empresa e a regularidade fiscal. Já terminei a verificação e percebi que vocês estão querendo participar de uma licitação municipal, que será feita através de um pregão presencial. E vocês precisarão definir um responsável para levar a documentação até o local. E trata-se de uma tomada de preços. Bom, para esse edital precisamos dessa seguinte documentação. Vale lembrar que ela precisa estar atrelada a um CNPJ, pois esse edital não permite pessoas físicas. Ok, obrigado. E existem outros tipos de licitações? E como que isso funciona? Sim, são 5 tipos de licitações. A concorrência, que é a mais ampla e complexa, que a princípio todo mundo pode participar. Tem o convite, que é um processo menor e mais fechado. Tem a tomada de preço, que é o menor valor vence a licitação, quem cobrar o menor valor leva. Tem o concurso, que é voltada para projetos artísticos e culturais, e qualquer coisa que de alguma forma possa interessar ao Estado. Essa licitação é dedicada à escolha do projeto, não à execução. Isso requer uma outra licitação. E por fim tem o leilão, que possui um objeto bem mais específico. É para alienação de bens, imóveis e até automóveis, dependendo do caso. Licença, Ricardo. Então, tem uma questão na modalidade convite que é bom ser lembrada, que na convite é preciso que sejam mandados 3 convites para as empresas que prestem esse tipo de serviço. Conforme o Cauê falou, nesse caso que vocês vão... A licitação que vocês vão concorrer é uma tomada de preço, ou seja, o menor preço por item. Sendo assim, ganhará quem tiver o melhor preço. Certo. Então, tem uma dúvida. E se no caso as 3 empresas que foram convidadas não comparecerem, o que acontece? Quando foi impossível a obtenção dessas 3 propostas, por
faltando empresas no mercado ou desinteresse de alguma organização, será necessário que elas formalizem os motivos, essas circunstâncias, sob pena de nova licitação. Ok, entendi. Após concluída a habilitação, a gente precisa elaborar a proposta. Funciona assim, ela tem que conter o descritivo do objeto da licitação, comprovando que a gente atende às exigências mínimas do edital. Nesse caso, a gente vai ter que fazer um catálogo, um portfólio com os produtos de vocês. Irá conter os serviços, os preços que vocês disponibilizam. É necessário também que os documentos da empresa para licitação estejam dentro de envelopes lacrados e identificados, tá? Todos separados. Tá certo. E me diz uma coisa, quem que poderá assinar por esses documentos? Podem assinar esses documentos quem seu contrato social tiver autorizado ou quem estiver portando uma procuração com poderes para tanto. Tá certo. Bom, acho que todas as dúvidas estão esclarecidas. Obrigado, senhores. Obrigado. Vamos agora providenciar essas documentações. Em breve voltaremos a falar. Nós que agradecemos. Oi, Eva, tudo bem? Olá, como vai? Tudo jóia. A gente vai seguir com o processo de licitação e eu preciso da sua ajuda com alguns documentos. Tá bom. Você me dá um help? Ok. Bom, vamos lá. O que eu preciso primeiro é do contrato social e do documento de todos os sócios. Tá, vou anotando aqui, tá? Tá. Aí, o que se refere à irregularidade fiscal e trabalhista, eu preciso do CNPJ, com a situação cadastral atualizada. Preciso da prova de inscrição no cadastro contribuinte estadual e municipal. Da prova de regularidade com a Fazenda Federal e estadual e municipal. Certidão de regularidade de FGTS devidamente atualizado. Certidão negativa de débito relativa a contribuições sociais fornecida pelo INSS devidamente atualizado. A prova de inexistência de débito perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação das certidões negativas de débito. Se você não conseguir essas certidões negativas, pode ser positiva. Com efeito que aí ela vai dar o mesmo efeito de negativa, entendeu? Não tem problema. O que mais? Aí, o que se refere à qualificação econômica financeira, eu preciso apenas da certidão negativa de falência. E por último, da qualificação técnica, que aí eu preciso de algum documento, algum atestado fornecido por alguma pessoa jurídica, de direito público ou privado, com as características, prazos e quantidades do objeto da licitação. Tá. Doutora, eu não entendi sobre essa comprovação direito. Então, a gente precisa de algum atestado que comprova a capacidade de fornecimento de 50% ou mais em um único fornecimento, entendeu? Pode ser durante um mês ou em uma única vez. Tá, certo. Entendi. Bom, o que mais? Eu preciso também que você faça uma proposta comercial. Aí eu preciso que você teste alguns dos nossos técnicos. Tá, Você só um consegue, minutinho, já consegue contato de alguém aí? Oi, Andriele, você pode dar uma passadinha aqui na minha sala, por gentileza? Muito obrigada. Tchau, tchau. Licença, vocês me chamaram pra quê? Oi, Andriele, tudo bem? Eu estava aqui explicando para ela que a gente vai entrar no processo de licitação agora. E eu preciso de uma proposta comercial, vou precisar da sua ajuda. Tá? Vamos lá? Bom, primeiro essa proposta precisa ser apresentada num CV e num relatório. Então, eu preciso com um acompanhamento completo do relatório. Tem que ser em papel timbrado da empresa, tá? Bom, vamos lá. Você anota aí as coisas que eu vou precisar. Primeiro, eu preciso de uma declaração expressa de estar incluídos nos preços propostos todos os impostos, taxas, seguro, frete, descontos, bonificações, bem como qualquer outra despesas. Precisa da declaração de que a entrega dos materiais será efetuada com conformidade com o estabelecimento no edital de seus anexos. Se tiver alguma dúvida, você me pergunta, tá? Preciso da declaração de que conhecem as condições do edital de seus anexos e de que sujeitam ao seu fiel cumprimento. A indicação do prazo de validade da proposta de no mínimo 60 dias a contar da data da sua apresentação. A gente precisa fazer um cronograma para não passar das datas, tá? Identificar com o número de edital do pregão, a razão social da empresa, o CNPJ, o endereço completo, o número de telefone e e-mail. Preciso lembrar também que a gente precisa encadernar toda essa documentação com todas as páginas numeradas, só por questão de segurança, para não perder nenhuma página. Mas a documentação da empresa e a proposta comercial, ela tem que ser encadernada separadamente, tá? Se vocês precisarem colher qualquer assinatura, pode entrar em contato com o Diego, que é ele que está no contrato social e ele vai ser nosso representante legal, aí ele auxilia vocês, ok? Ok, perfeito, Sabrina. Então, eu vou providenciar a primeira parte e, André, você consegue concluir a segunda? Ok, eu vou providenciar e deixo na sua mesa. Perfeito. Tem Então, alguma fica dúvida? combinado Ficou assim. alguma dúvida? Tudo Não, certo? tudo Qualquer certinho. coisa, vocês dão uma ligada, ok? Ok, perfeito. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Bom, as meninas já devem ter se representado. Ela é a Bruna, ela e a Thailisa, elas vão representar a gente no pregão. Bom,
Estamos na reta final agora, finalmente, depois de tanto trabalho. Você trouxe a documentação pra gente? Ok, conseguiu fazer tudo certinho? Pode entregar. Você dá uma conferida pra gente, vamos ver se tá tudo ok? Bom, a documentação está ok. Excelente essas brochuras e a numeração de página. Isso é muito importante para não extraviar nenhum documento. Ok. Bom, agora eu vou entrar em contato com o Diego para finalizar a sua documentação e vamos entrar com o processo de licitação. Muito obrigada pela ajuda de todas, agora eu conto com a ajuda de vocês para o próximo passo e vamos em frente. Ok. Você passou, Anico? Porque eu achei o que entendi melhor. É isso que a Grana tá agregando ao trabalho. Nunca fala, quando fala não sabe o que tá falando, é dúvida. Ela não sabe onde ela tá, na verdade, ela não sabe onde ela tá. Peraí, qual que é a sua fala? Fala aqui pra câmera, qual que é a sua fala? Eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida. E se caso as 3 empresas não comparecerem, como que funciona? Então, quando não foi possível obter... Você me vai calar assim, caralho. Eu já fiz assim, quando ela foi no concurso, eu fiz assim. Eu também não. Eu não tô acreditando que eu só tenho uma fala. Eu tenho uma dúvida. E se no caso as 3 empresas não comparecerem, como que funciona? Então, quando foi impossível a obtenção dessas 3 empresas... A cara dela é muito engraçada, vocês têm que olhar pra ela, mano. Eu não aguento. Ela falou funciona errado de novo! Como fica? O que acontece com vocês? Como que fica? Como que fica? Pior que tá, não fica! É que eu não aguento, velho. Eu fico... Pode ir? Então, eu tenho uma dúvida. E se no caso as 3 empresas que foram com... Agora, eu esqueci. Mas por que eu tô escrevendo? Você tá escrevendo tudo que ela tá falando. Mas ele não começou a gravar ainda. Ah, tá. Tá vendo? Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Bom, gente, agora chamei vocês aqui porque estamos na reta final. Agora, só a gente conferir a documentação. Você conseguiu providenciar a documentação. Muito obrigada pela ajuda de todos. Até mais tarde. Tchau, tchau. Tchau. Ela esqueceu de apresentar a gente. Não vai, Gizinho. Valeu, tchau. A Nicole não grita, mano. Só vai aparecer seu... Ó, o cara não vai aparecer só na cara. Pode ir. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Tudo jóia? Bom, eu chamei vocês aqui agora porque nós estamos na reta final. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Tudo bem, querido? Eu ia